Olá, caros alunos, tudo bem? Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para estudar impostos federais e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imposto sobre produtos industrializados, o IPI. É um imposto da União, IPI, nomen iuris, imposto sobre produtos industrializados, tendo como previsão constitucional o artigo 153, inciso 4º, no qual dispõe, compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. Sua previsão no CTN está no artigo 46 ao artigo 51, então, previsão no artigo 46, 47, 48, 49, 50 e 51 do Código Tributário Nacional. É um imposto de competência da União, tendo como sujeito ativo a União, tendo aí uma dupla função importante. O IPI tem uma função fiscal de extrema importância, ele é um tributo que tem função arrecadatória, de incremento do orçamento do fisco. Todavia, ele também tem uma função extrafiscal de grande relevância, que é a sua função regulatória do mercado. Ele deve respeitar o princípio da seletividade em razão dessa sua função extrafiscal. O princípio da seletividade é obrigatório no caso do IPI, diferente do ICMS. Portanto, ele tem variação de alíquotas conforme a essencialidade do produto. Conforme seja mais essencial o produto industrializado, menor será a alíquota. Menos essencial o produto industrializado, maior a alíquota do IPI. Como sujeito passivo do IPI, a gente tem previsão no artigo 51 do CTN, e nós temos primeiro, como sujeito passivo, o industrial, ou quem a lei a ele equiparar. Então, o industrial, obviamente, é o primeiro sujeito passivo de produtos industrializados. Em segundo lugar, o comerciante de produtos sujeito ao imposto que os forneça a industriais ou a esses equiparados. Então, quem comercializar produtos que são sujeitos ao imposto, ou seja, produtos industrializados, fornecendo-os a industriais ou a esses equiparados, esses comerciantes também serão sujeitos passivos do IPI. Além deles, além do industrial e do comerciante, então, o importador ou quem a lei a ele equiparar. O produto industrializado que for importado também enseja aí a incidência do IPI. Então, importador de produto industrializado também é sujeito passivo de IPI. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Então, produto industrializado que foi apreendido ou abandonado, levado a leilão, sendo arrematado, também enseja a cobrança do IPI. Hipótese de incidência, está no artigo 46 do CTN, então vai ser primeiro a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a produto industrializado. Segundo, a importação então de produto industrializado, como eu disse, enseja a incidência do IPI, vai ser considerado como o momento da ocorrência dessa importação o início do desembaraço aduaneiro. A aquisição em leilão de produto industrializado, abandonado ou apreendido, e também outras hipóteses aí previstas em lei, saída de produtos de estabelecimentos equiparados a industrial, ou, importante ressaltar, a primeira saída por revenda de produtos importados. Os produtos importados, então, devem IPI quando ocorre a sua importação. No momento da importação, no início do desembaraço aduaneiro, nós temos aí a cobrança do IPI e depois, na primeira saída por revenda desses produtos industrializados, nós teremos de novo a cobrança do IPI. O que é industrialização? É importante definir o conceito, né, o que significa industrialização, para nós sabermos quando ocorre a incidência do IPI ou quando pode ocorrer a incidência de outros impostos, inclusive imposto sobre serviços. É importante separar o que é uma prestação de serviço, e aí que cabendo, né, pode ser cobrado aí o ISS,
de situações em que se trata, situações em que são englobadas pelo conceito de industrialização, e nesse caso nós temos a cobrança do IPI, perfeito? Industrialização, então, é o processo que modifica a natureza ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoa para consumo. É um processo, quando a gente fala processo, é uma produção em série, cujo destinatário desse produto não está ainda individualizado em um primeiro momento, não está definido. Então, é uma produção em série, um processo que modifica a natureza ou finalidade do produto ou o aperfeiçoa para o consumo. Nesse caso, nós temos industrialização e o resultado dessa industrialização, o produto industrializado, quando tiver a saída desse estabelecimento, deverá pagar IPI. Um dos exemplos de tipo, de formas aí de industrialização, o primeiro deles nós temos a transformação. Na transformação, o bem resultante, ele vai ter uma nova classificação na tabela do IPI. Além da transformação, nós temos o beneficiamento. O beneficiamento ele é um aperfeiçoamento de um bem já existente. O exemplo mais clássico seria o beneficiamento de grãos, né? Toda vez que nós temos beneficiamento de grãos, de cereais, nós temos aí o aperfeiçoamento de um bem já existente. A montagem, que é a reunião de produtos e peças, o que ocorre na indústria automobilística, né? Ao reunir esses produtos e peças, montando um veículo, nós temos aí uma forma de industrialização. Acondicionamento ou reacondicionamento, modificação da apresentação do produto ao consumidor, altera-se a embalagem, torna tudo mais atrativo para o consumidor. Industrialização. Renovação ou recondicionamento, que é a restauração de um produto ou de seu funcionamento. Esses são, por exemplo, alguns casos aí, alguns exemplos de industrialização. Além disso, nós temos que falar da base de cálculo. A base de cálculo do IPI poderá ser valor da operação, da saída do produto do estabelecimento industrial. Então, isso engloba o preço do produto, mais o valor do frete, mais despesas acessórias. Esse valor somando, tudo isso, preço do produto, valor do frete, mais despesas acessórias, corresponde à base de cálculo quando se tratar de saída de produto do estabelecimento industrial. Quando a gente fala do IPI e importação, nós temos o preço normal, já é convertido em moeda nacional, mais imposto de importação, mais taxas aduaneiras e encargos cambiais. Então, soma-se ao preço do produto, ao preço normal dele, já convertido em moeda nacional, os impostos de importação, taxas aduaneiras e encargos cambiais, e temos a base de cálculo do IPI e importação. O preço da arrematação, quando se tratar de produto industrializado, abandonado ou apreendido, será a base de cálculo do IPI. Quanto às alíquotas, as alíquotas do IPI, elas variam muito, assim, incrivelmente, em decorrência justamente do princípio da seletividade. Então, as alíquotas vão variar de 0% a 365,63%, que é a maior alíquota que temos hoje de IPI, que é a alíquota dos cigarros. Os cigarros possuem uma alíquota de 365,63%. Isso não foi considerado uma violação ao princípio do não confisco, uma vez que, em respeito ao princípio da seletividade e essa função extrafiscal do IPI, justamente para evitar, desincentivar a compra de cigarros pelos seus malefícios à saúde, entende-se que não há aí nenhuma violação ao princípio do não confisco, uma vez que estamos priorizando o princípio da seletividade. Então, os cigarros hoje, eles possuem a alíquota mais alta de IPI, 365,63% é a alíquota desse produto. Quanto às alíquotas, a aplicação da alíquota dos produtos industrializados consta da tabela de IPI. Essa tabela de IPI lá tem toda uma classificação, toda dividida em vários gêneros e espécies de produtos, e ela tem por base a nomenclatura comum do Mercosul, NMC, que foi incorporado pelo direito brasileiro através do decreto número 2.376 de 97,
e acaba tendo essa nomenclatura serve para uniformizar os nomes e as classificações dos produtos industrializados dentro do ambiente do Mercosul, facilitando aí o comércio, a circulação desses bens dentro desse território. Ainda quanto as questões relacionadas à alíquota, né, do IPI, nós temos que tratar rapidamente sobre o princípio da seletividade do IPI. Primeiro ponto, o princípio da seletividade no IPI, ele é obrigatório, conforme o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Isso significa que as alíquotas do IPI devem obrigatoriamente respeitar o princípio da seletividade, ou seja, temos que ter variação de alíquotas em função da essencialidade do produto. Produtos, então, industrializados que fazem parte da cesta básica do brasileiro são produtos que devem ter alíquotas muito baixas, tendendo a zero. Já produtos cuja essencialidade é bem reduzida, dentre eles nós temos as bebidas alcoólicas, o cigarro e também os perfumes, são classificados como produtos de menor essencialidade. Esses possuem uma alíquota maior. Além do princípio da seletividade, o IPI ele deve respeitar o princípio da não cumulatividade. A sua circulação nas cadeias produtivas devem respeitar, então, essa não cumulatividade, deve evitar aí uma cumulatividade do IPI. Esse princípio da não cumulatividade é posto em prática através do método tax on tax, o qual funciona da seguinte forma: a gente abate do tributo devido na saída do produto industrializado o importe cobrado na operação antecedente, ou seja, aquilo que foi pago de IPI na entrada de produtos industrializados. Então, você abate do tributo devido na saída aquilo que foi pago a título de IPI na operação antecedente. O IPI também é uma ressalva ao princípio constitucional da legalidade e ao princípio constitucional da anterioridade anual. Ou seja, o IPI ele pode ter a sua alíquota alterada por meio de decreto, não é necessário lei em sentido estrito. E também, uma vez alterada essa alíquota, ela pode ser aplicada no mesmo ano de sua alteração, não precisa esperar o primeiro dia do exercício seguinte. Todavia, o IPI, diferentemente do imposto de importação e imposto de exportação, o IPI ele respeita o princípio da noventena ou o princípio da anterioridade nonagesimal. Isso significa que se a sua alíquota for alterada num determinado ano, pode ser aplicado nesse ano, mas deve respeitar o lapso temporal de 90 dias para começar a ser aplicada. Afinal, o princípio da noventena é respeitado pelo IPI. Sobre imunidade, os produtos industrializados destinados ao exterior são dispensados do pagamento do IPI, conforme o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. O IPI, então, na exportação, ele não atinge a exportação, né? Existe uma imunidade que protege os produtos industrializados destinados ao exterior, justamente para desonerar essa exportação. Então, nós temos uma dispensa da cobrança do IPI constitucionalmente qualificada, portanto, nós temos uma imunidade do IPI quando se tratar de venda para o exterior. Quanto à isenção, o artigo 1º da Lei 8.989 de 95 traz uma importante isenção para o IPI. Segundo ela, a aquisição de automóveis por portadores de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou os autistas, seja diretamente ou por seu representante legal, essa aquisição será isenta do pagamento do IPI. Quando se tratar de aquisição de bens de capital, haverá uma atenuação legal do impacto do IPI sobre essa aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Produtos industrializados, então, que vão ser incorporados
aos bens de capital de de uma determinada pessoa jurídica, essa aquisição terá uma atenuação legal do impacto do IPI. Além disso, o artigo 65, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, prevê lá a alíquota zero para aquisição de bens de capital por microempresa e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Nesse caso, essas microempresas e empresas de pequeno porte que optem pelo Simples Nacional terão aí a alíquota de 0% na aquisição de bens de capital. A aquisição de bens de integrantes do ativo permanente da empresa, conforme súmula número 495 do STJ, não gera direito ao creditamento do IPI. Então, bens que integrarem aí o ativo permanente da empresa, eles não vão provocar a possibilidade de creditamento de IPI quando houver saída